Olá, tudo bem? Como um bônus aqui pra gente, eu trouxe essa aula que eu preparei, que é uma das primeiras bem simples para a gente fazer nosso planejamento, tá bom? Com base na BNCC. Aqui tá minha BNCC, tá? Então, nós temos os currículos aí, mas como os currículos são diferentes, o meu pode ser diferente do seu, eu vou ensinar você a fazer um plano de aula com base aqui na BNCC. Um plano bem simples para início de conversa, para você começar a entender onde olhar e onde buscar dentro da base, ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com você agora, para a gente fazer essa aula aqui. E você vai acompanhando aí comigo o passo a passo dela, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu voltar que eu acho que nós estamos, faltou a primeira. Então, planejando uma aula a partir da BNCC. Como eu disse, nós temos vários currículos aí, e como eu estou falando com o pessoal aqui do Brasil todo, vou fazer a partir da BNCC, que é de onde saiu o currículo do seu estado, do seu município, tá bom? Essa é uma pergunta que eu sempre respondo, um pedido de ajuda para planejar. Deixa eu me posicionar aqui no cantinho, vamos lá então. Vai ser bem simples para você entender. O que é e para que serve um planejamento, né? Um plano de aula. Nós temos os planos de ensino que são mais amplos, né? Nós vamos falar hoje do plano de aula, ok? O plano de aula é uma ferramenta muito importante para o professor. Nós sabemos disso, não tem discussão, né? Por meio dele, o educador pode fazer a previsão dos conteúdos que serão dados, as atividades que serão desenvolvidas, os objetivos que pretende alcançar e as formas de avaliação. Então, se a gente olhar para isso aqui, aqui já nos dá indícios do que é e para que serve, o que tem que conter, o principal de um plano de aula, ok? Também é uma previsão de atividades vinculada a um plano de ensino, como eu disse, um plano de ensino é o maior, de onde eu tiro as aulas. O plano de ensino, ele é bem mais amplo, não é o que nós estamos fazendo aqui hoje, ok? Um plano de ensino mais amplo, desenvolvidas em etapas sequenciais, em consonância com objetivos e conteúdos previstos. Serve para organizar a intenção do professor e o modo de operacioná-lo. Então, além de conter objetivo, conteúdo, as atividades, também como o modo operacional aqui, né? O como vou fazer isso. Expressa ainda as opções desse professor diante do seu contexto de trabalho, que implica pensar simultaneamente no conteúdo e nos sujeitos com os quais interage. Então, eu ensino para alguém e eu tenho que pensar no aluno aí que eu vou estar proporcionando esse ensino. Essa é uma fala da professora doutora Marlene Grillo, ok? A referência aí para vocês. Qual a importância de um plano de aula? Ele é um instrumento pessoal, ou seja, espera-se que cada professor elabore e planeje o seu, intransferível, por isso pessoal, individual de cada professor, de trabalho do professor, e expressa as concepções teóricas que sustentam suas atividades docentes. Importante não é estabelecer um roteiro, modelo, padrão de plano, mas o registro dos aspectos que orientam o professor para estruturar sua prática. E o que ele tem que ter aí é flexibilidade nas necessidades do aluno. Por isso, quando eu digo aqui, ó, necessidades dos alunos, por isso que ele traz aqui, ó, que ele é um instrumento pessoal e intransferível, porque depende da minha sala, do conhecimento dos meus alunos e o que eu preciso ensinar para aquele aluno, tá? E cada sala tem um nível aí de conhecimento de acordo com o aluno que você tem na sala. E também vai expressar as concepções teóricas, como eu acredito que se ensina e que se aprende. Talvez eu entenda de um jeito e o meu amigo professor de outra. Então, não tem nem como pegar assim de um ou de outro. O interessante, o viável seria
e o certo, né? Que cada um faça o seu plano, ok? O que considerar, então, na elaboração de um plano? O mínimo, o básico, bem simples, que lá na introdução, quando eu falei sobre a importância do plano, já dizia que eu até citei para vocês. Então, ele tem que ter objetivos e expectativas da aula, muda a nomenclatura aí, mas a base agora já traz outro nome para a gente, tá? Vamos se atentar a isso. Ao conteúdo que nós vamos desenvolver, que o professor tem que aplicar, as atividades mesmo em si, e quais essas estratégias que nós vamos utilizar, e uma avaliação. Fora isso aqui que é comum para todo mundo, tem a parte estrutural do plano, que é identificação da sua rede, do seu município, o nome da sua escola, a data da sua aula, a duração da sua aula, que é um pouco mais específico aí para cada professor, mas essa estrutura tem uma variação bem pouca, mas mais nominal, da rede e etc, tá bom? Mas aqui, a parte específica de plano de aula, esses quatro itens aqui, nós vamos encontrar em todos os planos de aula. Então, agora eu vou fazer para você um exemplo simples, bem simples, para você olhar lá no documento da base, da BNCC, e conseguir fazer um plano de aula, tá bom? Aqui é o modelo que nós vamos seguir. Lembra lá que eu disse da estrutura? Então, nós temos um cabeçalho, uma estrutura que pode ser essa ou pode ser outra, com outros itens, mas isso aqui não é tão difícil de você entender e preencher. Então, aqui no caso seria o nome da escola, o timbre do município, da sua escola, né? Aqui nós teríamos que pôr o nome do professor, a modalidade que ele trabalha, a turma que ele está esse ano, a data que será realizada essa aula, a duração, quanto tempo essa aula foi planejada. E aqui entra a parte específica da BNCC, que é a área do conhecimento, que eu vou te ensinar a buscar dentro da BNCC, e uma unidade temática. Essas duas partes é mais específica aí dentro da BNCC, que pode ser o novo aqui nessa aula para você. Então, eu estou compartilhando aqui com você lá a apresentação do documento da base. Ela é desse jeito aqui. Vou pegar minha base aqui para te mostrar. Então, nós já temos de início, quando a gente abre a nossa BNCC, logo depois da capa, nós já temos essa parte aí que eu estou mostrando para você, tá bom? Ó, que eu fiz aqui a imagem. Então, nós temos que ir nessa parte. E a primeira coisa que você vai escolher é a etapa de ensino. Qual é a etapa de ensino que você está trabalhando? Infantil ou fundamental? Porque nós não temos ensino médio aqui, tá? Infantil ou fundamental? Então, você vai escolher a etapa. Eu vou colocar aqui como modelo o ensino fundamental. Após isso, que você escolheu a etapa que você trabalha, você tem que vir dentro dessa etapa, no mesmo local do documento, e escolher qual é a área do conhecimento. É matemática? É ciências, história, geografia? Qual que é a área do conhecimento que você vai preparar essa aula? No meu caso aqui, eu peguei a língua portuguesa, que está aqui citada, e o próximo passo é, na língua portuguesa, lá da etapa do fundamental, para que ano eu vou dar? Qual é a turma que eu vou trabalhar? Então, a base traz primeiros aos segundos, terceiro ao quinto ano, do sexto ao nono. Então, você tem que ir especificamente lá no ano que você está trabalhando, na turma que você vai trabalhar. Então, eu escolhi a etapa do fundamental, a área do conhecimento de língua portuguesa, e agora eu vou escolher primeiro ano, tá bom? Aqui, ó. Tá lá já mencionado para você. Então, são esses passos que você tem que seguir para o seu planejamento. Nessa mesma folha, quando eu escolhi o ano, tá lá primeiro e segundo ano, porque as habilidades são as mesmas, tá bom? Tem habilidade que a gente repete. Dentro da língua portuguesa, na BNCC, tem vários campos de atuação. Dentro dos campos de atuação, eu tenho que escolher um. Eu escolhi análise linguística, semiótica, aí, que é a questão do alfabeto, tá? Então, nós vamos escolher o campo de atuação, que são as práticas de linguagem, e os objetos de conhecimento. Dentro dessa linguagem, o que eu vou olhar? Eu escolhi esses dois.
conhecimento do alfabeto, do português do Brasil, e conhecimento das diversas grafias do alfabeto. Não vou trabalhar com acentuação, só vou olhar a primeira parte que eu estou pensando no primeiro ano, tá bom? Então, eu podia escolher uma. Poderia ter escolhido, por exemplo, só o conhecimento do alfabeto. Eu coloquei duas juntos aí para ficar um pouquinho mais completa a aula e não ficar tão fragmentado esses objetos do conhecimento. Então, eu escolhi lá os campos de atuação, a prática de linguagem. Eu escolhi o objeto de conhecimento, que eu vou ensinar o alfabeto e os diferentes tipos de alfabeto. E agora, bem na frente, na base, ele é um documento que é fácil da gente identificar, nós vamos encontrar habilidade para essa área, para esse objeto aí que nós escolhemos. Deixa eu abrir aqui a minha, para vocês verem melhor do que eu estou falando. Mas é isso daí. Então, aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se eu aumento a tela, porque aí você consegue ver melhor, né? Mas acho que nem precisa, porque tá ali. Vamos lá, senão eu vou demorar aqui. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, e na frente a minha base é feita do jeito que é o modelo, ó, é uma folha só, tá vendo? E na frente eu tenho as habilidades. Eu tenho lá as minhas habilidades para escolher. Então, eu escolhi a que faz referência àqueles dois, ela vai estar bem aqui no rumo, ó. É continuação desse quadro aqui, ó, tá? A próxima tela. Então, vai estar lá bem no rumo do objeto de conhecimento. Quando ele fala conhecer as letras do alfabeto, tá bem na frente, ó. Nomear as letras do alfabeto e recitar em ordem das letras. No abaixo, conhecer os diferentes tipos de letras do alfabeto. Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formatos impresso, cursiva, maiúscula e minúscula. Então, eu já escolhi, agora eu preciso montar meu plano. Então, eu tenho lá tudo que eu vou atuar. E agora nós voltamos aqui com aquele quadro preenchido, ó. Lembra lá? Vou preencher meu nome, Edilane Geres, a modalidade que eu escolhi. Lembra da etapa? Ensino fundamental. Qual que é a turma que eu escolhi? Primeiro ano, poderia ser segundo, quinto, né? Depende do seu plano. Eu pus, exemplificando aqui, eu vou dar dia 15 de fevereiro essa aula. Eu vou durar, meu planejamento está para uma aula de 50 minutos. E qual que é a área do conhecimento que eu vou usar? A língua portuguesa. Qual que é a unidade temática? Análise linguística e semiótica. Quais os objetos do conhecimento? Eu li lá para vocês também. Conhecimento do alfabeto do português do Brasil, conhecimento das diversas grafias do alfabeto. Não coloquei acentuação, tá bom? Porque eu tô com o primeiro ano. E aí, na sequência, a gente põe as habilidades que tá lá referente a esse objeto do conhecimento. Eu coloquei a habilidade 10 e a 11. Nomear as letras do alfabeto e recitá-la na ordem das letras. 11. Conhecer, diferenciar e relacionar letras em formato de imprensa, cursiva, maiúscula e minúscula. E aí segue aquilo que a gente já tem de conhecimento, de planejamento. Então, eu posso colocar as estratégias didáticas, as metodologias, posso colocar os recursos. Então, aqui eu coloquei, eu vou dar alfabeto móvel, vou fazer um bingo com eles de letras, eu vou fazer ficha de palavras escritas com diversas grafias para atender essa habilidade. Eu vou utilizar livros literários, etc. Eu coloquei para você, mas você coloca lá, tá bom? Isso aqui é só um modelo. Quais materiais para essa aula? Eu vou precisar de cartelas de bingo impresso com letras diferentes, porque o bingo também vou utilizar não só para ela nomear as letras, mas também já para conhecer, diferenciar e relacionar. Os livros literários, eu vou escolhê-los com diferentes tipos de letras, porque eu também quero usar e dar conta daquela habilidade 11, lápis de cor, sulfite, caderno, etc. E segue meu planejamento. Fiz bem resumido aqui só para você ter uma ideia, mas aí a gente faz completão lá, tá bom? Eu vou para o desenvolvimento da aula, que eu tenho que colocar lá como que eu vou fazer isso, lembra? Inicialmente, organizar a turma em círculo para uma roda de conversa, para que os alunos mencionem, relatem e reflitam sobre o que sabem sobre as letras, o alfabeto, letras do seu nome, etc. Isso aqui nada mais é do que uma mobilização, nada mais é do que um reconhecimento do que eles já sabem.
Após essa conversa mediada pelo professor, os alunos irão em dupla separar as fichas onde reconhecerão, tá escrito errado, semelhanças na grafia das letras, por exemplo, ficha de palavras com escrita maiúscula, escrita minúscula, maiúscula e cursiva. Por exemplo, pensei em fazer fichas. Eu vou escrever janela. Eu escrevo com letra cursiva, eu escrevo com letra bastão, eu escrevo com letra maiúscula, eu escrevo com letra minúscula. Estou mostrando várias formas de escrita para a criança que aquela palavra possa escrever e tem o mesmo significado. Não mudou a letra, mudou o tipo de letra, tá bom? Maiúscula, minúscula e a letra cursiva. É importante que o professor circular pela sala observando as estratégias e hipóteses que estão sendo levantadas nas duplas e ao final socializar entre a turma a conclusão de algumas duplas, possibilitando a criança justificar seu agrupamento da ficha. Por quê? Porque no primeiro ano, isso aqui, normalmente as crianças não têm noção ainda, né? Se fosse para um segundo ano, de repente tem outro resultado. Mas a ideia aqui é uma conversa inicial mesmo, por exemplo, para ela começar a ver que nós temos letras, eu quero saber que letras ela sabe, e se já tem alguma criança ali no meio que conhece um outro tipo de letra, a minúscula, a cursiva, tá? E aí segue, põe o bingo, põe as outras coisas, manusear livros e reconhecer letras dentro dos livros com formas escritas diferentes e assim por diante. É só um exemplo. E a avaliação que não pode faltar no nosso planejamento, através dos desafios propostos, identificar e registrar os alunos que reconhecem e identificam diferentes tipos de letra, entre as maiúsculas, minúsculas, cursivas e os diferentes tamanhos das mesmas. Nomeiam as letras do alfabeto, possuem maior conhecimento quantitativo para um possível, tá errado, reagrupamento possibilitando ampliação de troca. Então, vocês veem que essa atividade aqui, eu estou trabalhando aquelas habilidades, mas a minha avaliação é para eu saber o que o aluno sabe, né? Para eu conseguir avançar e quando eu voltar nessa atividade e nessa habilidade, eu possa propor um desafio um pouquinho maior para eles. Então, essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado você a olhar um pouquinho para dentro da base e saber buscar dentro da base da BNCC o que você precisa para montar seu plano de aula. E a gente se vê por aí. Volte esse vídeo, olhe lá, vá no documento e é muito facinho. É só um treino, a gente precisa se habituar a esse novo documento e continuar planejando nossas aulas que é tão importante. Tchau, até a próxima.